Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Vinde a mim, capítulo 17, parte 3. Assim que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alvíssimas da Boa Nova, por meio de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprovesse. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má-fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soaram ao momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação, mas não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso de ideia entre espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Depois de ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto for possível a nossa mentalidade suportar a respeito da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino e que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores da sociedade terrestre e espirituais. Sentíamos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste, e o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como um fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir, tal como se deu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se à nossa convicção realmente como mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana, através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendemo-lo e amamamo-lo. Então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, aos quais havia séculos faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requeriu de nossa boa vontade e esforços e da abnegação do nosso preceptor espiritual,
longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã, rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada afigurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sobre as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras ao porvir, enquanto a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos e seguíamos Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas. Cumpria a promessa, atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para o seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, por meio da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado, esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que, alternadamente, éramos conduzidos a experimentar para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, nas quais testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos proferisse a palma da reabilitação. Não raramente recebíamos a visita, durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos, de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações sobre as doutrinas e normas cristãs com uma ardência arrebatadora e sublime. Novos motivos para a instrução obtínhamos então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia a não ser em grupamentos escoltados nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta no âmbito social de uma pleiade de educadores e intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos como dádiva magnânima e auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reunímo-nos então em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários a respeito de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto da Cidade de Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro,
aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de transfugas do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelas vigilantes. Era um momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos e quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da região de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Falo-íamos, se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao mestre Nazareno ou à sua mãe boníssima por entre lágrimas de sincera gratidão as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo, a Virgem de Nazaré, e as palavras inolvidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que, na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos, e saudades muito pungentes da família e do berço natal do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais como novas fases de remorsos dolorosos. Então, orávamos, ali mesmo, na quietude envolvente do parque ou recolhidos a local determinado. Orávamos sentindo em cada dia o ósculo do benéfico reconforto vivificando nossas almas, tal se misericordioso bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E, de volta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto, a necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis.